Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento, respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. O idiota e a moeda. Conta-se que numa aldeia do interior, um grupo de pessoas se divertia com o maior idiota daquele lugar, um pobre coitado, considerado pouco inteligente, vivia de pequenos biscates e esmola. Diariamente, eles chamavam o idiota ao bar onde se reuniam e ofereciam-lhe a escolha entre duas moedas, uma grande de 400 réis e outra menor, de 2.000 réis. Ele escolhia sempre a maior e menos valiosa, o que era motivo de risos para todos. Certo dia, um dos membros do grupo chamou-o e perguntou se ele não havia percebido que a moeda maior valia menos. E respondeu o tolo: "Eu sei, ela vale 5 vezes menos, mas no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba e não vou mais ganhar a minha moeda." Pode-se tirar várias conclusões dessa pequena narrativa. A primeira: quem parece idiota nem sempre é. A segunda: quem eram os verdadeiros idiotas da história? E a terceira: se fores ganancioso, acabarás por estragar a tua fonte de rendimento. Mas a conclusão mais interessante é a percepção de que podemos estar bem, mesmo quando os outros não têm uma boa opinião a nosso respeito. Portanto, o que importa não é o que pensam de nós, mas sim o que realmente somos. O maior prazer de uma pessoa inteligente é armar-se em idiota diante de um idiota que se arma de inteligente. Essa historinha é uma historinha bem simplesinha, mas ela nos traz uma reflexão bem interessante, né? Acerca do valor que às vezes a gente fica querendo fazer para o outro, né? A gente às vezes quer se mostrar para o outro, quer se mostrar porque eu tenho uma imagem a zelar, né? Essa é uma frase comum até. Eu tenho uma imagem a zelar, eu não posso fazer esse tipo de coisa, eu não posso ter esse tipo de comportamento. E muitas vezes com essa frase, eu tenho uma imagem a zelar, ou eu tenho um nome a zelar, ou eu sou né? A gente se escora na história do título, né? Do rótulo, na verdade, na história do rótulo. Eu sou uma professora, eu não posso ter esse tipo de atitude, eu sou um pai, eu não posso fazer tal coisa, eu sou uma mãe, eu não posso agir de tal maneira. E às vezes, em virtude da gente estar querendo segurar esse rótulo, né? Manter esse rótulo, muitas das vezes a gente se fere, a gente se maltrata, a gente se avilta, a gente se violenta. Por quê? Porque e se eu fizer tal coisa? E vou dar um exemplo clássico, né? A criança, ela já é, como é que fala? A gente já educa a criança a ir contra a vontade dela. Um exemplo pequeno aqui, uma coisinha, mas que tem muito a ver com isso. Por exemplo, na escolinha a criança tá lá tomando o seu lanchinho. E normalmente o que a gente incentiva? Divide o seu lanchinho com os amiguinhos. Mas e se a criança não quer dividir o lanchinho com os amiguinhos? Que problema há nisso? E se ela, de repente, porque são duas coisas distintas. Uma coisa é eu ensinar a questão do compartilhar, a importância do compartilhar. Outra coisa é eu ensinar a pessoa a ir contra as suas vontades, né? A não dar valor àquilo que realmente se quer lá no fundo do peito. Isso é uma outra coisa. Claro que numa criança a gente está ali moldando a personalidade dela, está ajudando a mostrar, né? Estamos ali na educação, a gente está mostrando o que é certo, o que é errado. E é claro, em determinados momentos a gente vai sim mostrar um outro lado, né, para a criança ir contra o que ela quer. Mas o exemplo que eu quero trazer é só para uma questão lúdica, no seguinte sentido: a criança adora determinado lanchinho. Vamos dizer que ela hoje, poxa, deu para ela comprar o Danoninho, né? A mãe nunca teve. A mãe só pode comprar Danoninho uma vez por mês, que é o dia do pagamento. E ela gosta de Danoninho, né? Tem um exemplo aqui de um iogurte qualquer.
E ela tá tomando aquele iogurte com tanto gosto, porque aquilo para ela é tão gostoso. Aí vem a professora e fala: você tem que dividir com o seu amiguinho. Mas aquilo para ela é tão importante, é tão gostoso, ela saboreia colherzinha por colherzinha. E ela é obrigada, ela não quer dividir, porque para ela é tão gostoso e é tão difícil ela tomar aquele lanchinho, e ela não quer dividir. Mas a gente força a criança e às vezes até briga. Você tem que dividir o seu lanchinho. Larga de ser egoísta. Divide o seu lanchinho. Veja, eu quis trazer esse exemplo, como eu já disse anteriormente. Claro que devemos ensinar o valor do compartilhar. Mas o que eu quero trazer nesse exemplo é um exemplo lúdico. É que a gente às vezes, desde criança, nós somos forçados a não ouvirmos aquilo que a nossa alma quer. Aquilo que a gente realmente quer. Porque era tão gostoso para mim, eu não quero dividir. Poxa, é tão difícil eu ter acesso a esse lanchinho, eu não quero dividir. E a gente é obrigado a dividir. E aí a gente começa, porque é o certo, porque é a sociedade, porque os bons modos, porque é assim que uma menina se comporta, é assim que um homem se comporta. Um outro exemplo clássico: o homem não deve chorar, o homem que chora não é um homem másculo, ou não é isso, ou não é aquilo, ou não é digno. Somos seres humanos e seres humanos foram feitos para sentir alegria e tristeza. E de vez em quando vai chorar sim, né? Mas é normal, né? De novo, na educação da criança, menina não chora, menina não engole esse choro, homem não deve chorar. Por que não? Percebe como a gente vai se moldando com base nos rótulos que a sociedade nos coloca, e a gente muitas vezes se violenta, a gente se avilta, porque a gente vai contra a nossa natureza. É claro, é como eu sempre digo aqui, né? Eu sempre tenho a teoria do caos. Às vezes eu brinco que é a teoria do caos. Se todo mundo fizesse verdadeiramente aquilo que toca em seu coração, eu tenho certeza que nós estaríamos vivendo numa sociedade mais calma, mais harmônica. Se todo mundo realmente fizesse aquilo de verdade, com amor, né? Com ações pautadas no amor e no respeito, eu tenho certeza que viveríamos numa sociedade mais tranquila. Mas muitas das vezes nós vivemos segurando os rótulos e fazendo de tudo para que aqueles rótulos sejam mantidos. E muitas vezes, para manter um rótulo, a gente acaba se violentando, né? E olha aqui essa história aqui interessante. O moço tinha o rótulo de idiota, né? Todo mundo chamava ele de idiota. Normalmente, a primeira reação nossa é: nossa, isso é um tipo de coisa que desmerece a pessoa. Imagina, eu vou deixar me chamar de idiota? Onde já se viu alguém me chamar de idiota? Eu não vou permitir isso jamais. E você quer se mostrar, que você quer mostrar que você está certo, e você faz isso, faz aquilo, mas você é um idiota? Não. Então por que você tem essa necessidade de ficar brigando para segurar, para se defender? A verdade por si só, minha gente, ela aparece. O justo não paga pelo injusto, e a mentira, como diz o ditado, tem perna curta. A verdade, ela sempre vem à tona, né? Então o rapaz da história, ele foi muito sábio, né? Ele, do jeito dele, ele garantiu a moedinha dele ali todo dia. Ao passo que se ele escolhesse a menor em um dia, né, ele ia ficar sem a moeda. Ele ia ganhar 2.000 de uma vez só, mas ia perder o restante das moedinhas. Ou seja, ele teve a inteligência de se fingir idiota, né? Ou seja, ele sabe verdadeiramente quem ele é. Ele não importa o que os outros estão achando dele. Ele sabe verdadeiramente o que ele tem que fazer para a vida dele, o que faz ele feliz, o que traz sensação de felicidade, de harmonia no peito dele. Ele não precisa de ninguém batendo palma ou de ninguém aplaudindo ele. Muito pelo contrário, eu sei que eu tenho a moeda menor a moeda maior vale menos, mas eu quero ter sempre a moeda menor. Então eu vou continuar pegando a moeda menor, mesmo que os outros me chamem de idiota. Não há problemas, porque eu estou indo de encontro com aquilo que é importante para mim, eu estou dando valor para aquilo que eu acho que é válido para minha vida e vou dar continuidade na minha jornada dessa maneira, tranquilo e sereno. Percebe?
É um ensinamento tão interessante, é tão simples a historinha, mas ela traz um ensinamento tão interessante para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não deixa de realizar algumas coisas que a gente gosta, ou coisas que a gente... Ou situações, são os dois lados, né? Situações, às vezes, que as pessoas dizem algum tipo de inverdade a seu respeito, algum tipo de mentira a seu respeito, e você fica desesperado, você fica nervoso. E tem situações que quanto mais a gente fala, parece que pior fica, né? Quanto mais você fala, não, isso é uma mentira, não sei o que, parece que mais que desgasta, pior fica. Então, assim, no fundo você não sabe o que é certo, você não sabe que você tá tranquilo, e não porque a briga. Por que ter que ficar brigando e gastando energia para isso? A verdade vem à tona, né? E a outra situação também, eu quero realizar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, mas, poxa, se eu fizer o que vão falar de mim, né? Se eu tomar determinada atitude, o que as pessoas vão dizer a meu respeito? Adianta você ficar se privando de realizar coisas que o seu coração pede, pensando em virtude do que os outros vão dizer? Porque a gente muitas das vezes deixa de fazer alguma coisa porque os outros vão dizer, porque a gente tem medo de sofrer, né? A gente tem medo de ser rechaçado, enfim, de sofrer, né? E no fundo a gente acaba sofrendo aos poucos, porque a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer, porque os outros vão falar, né? Então eu não quero ficar na boca do povo, porque eu vou me sentir mal, eu vou sofrer, mas você acaba sofrendo do mesmo jeito, ou seja, você acaba realizando o sofrimento de picadinho. Cada vez que você tem vontade de fazer de agir daquela maneira, de realizar aquela tarefa e deixa de realizar por causa do outro, você está se aviltando, você está ali praticando uma violência contra você mesmo, contra uma vontade sua, né? E, gente, a verdade, como eu sempre falo aqui, só existe uma, a sua. Então, se para você, como o rapaz da história, o que importava para ele ter sempre o dinheirinho dele no bolso. Não importa o que as pessoas estão dizendo, eu tô tranquilo, eu tô feliz, eu tô com meu dinheirinho aqui, ó. O que me interessa, o que me nutre, eu tô realizando. Então, o convite reflexivo desta noite é para a gente prestar atenção no nosso dia a dia, se a gente está deixando de se realizar em virtude do que o outro vai falar de mim. Se a gente está deixando de realizar atividades para a gente, desenvolver alguma coisa, mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar de casa, enfim, mudar, né? De acordo com aquilo que pulsa lá dentro do seu peito, porque o que os outros vão dizer de mim. Falar, minha gente, todo mundo fala, quem é que não fala do outro, né? Não adianta você me falar que você não faz fofoca, porque uma observação ou outra a gente sempre faz. Por mais que a gente tente não ser malicioso, que a gente tente não julgar, a gente sempre realiza uma observação ou outra em relação ao outro. Porque essa é a vida, né? Você vai se comparando, né? E com base na comparação você vai tirando aquilo que você quer, os modelos que você quer seguir, os modelos que você não quer seguir, e assim gradativamente a gente vai desenvolvendo. É claro que tudo que é demais é ruim. E claro, né, a fofoca, o julgamento, né, isso não é uma coisa construtiva. Porém, essa coisa da gente falar do outro, comentar ou observar, todos nós fazemos, isso é nosso natural. Isso é natural do ser humano. Então, a gente deixa de fazer alguma coisa porque os outros vão falar de você, e tenha uma certeza, alguém está falando de você, por mais que você queira seguir a cartilha das boas maneiras da sociedade, que você queira agir de acordo com os bons princípios, sempre vai ter alguém que vai olhar e vai falar alguma coisa. Né? A gente não consegue agradar, como diz o ditado, a gregos e troianos. Né? Então, né, a dica de hoje, né, a reflexão de hoje é que a gente possa ser que possamos cada vez mais valorizar nós mesmos, valorizar as nossas vontades, valorizar aquilo que nos nutre, que nos alegra, que nos ilumina, porque uma pessoa realizada, uma pessoa saciada, uma pessoa feliz, ela naturalmente ilumina, ela naturalmente harmoniza o ambiente onde ela está.
Então, se todo mundo começar a realizar aquilo que verdadeiramente toca no seu coração, de uma maneira, né, alegre, de uma maneira leve, claro, respeitando, com bom senso, é óbvio, eu tenho certeza que a nossa sociedade ela vai se tornar cada vez mais leve, ela será um mundo de pessoas felizes. Olha que maravilha, gente. Sempre, né, quando eu falo pessoas felizes, às vezes vem assim um sentimento, mas ninguém é feliz sempre. Claro, felicidade é um estado de espírito, como a tristeza também é um estado de espírito. Mas o que diz quanto tempo você vai ficar nesses estados de espírito é a tua vontade, né? Aquilo que você crê. Então, que a gente possa gradativamente, de uma maneira tranquila e serena, ir praticando a observação dos nossos atos diários e percebendo se estamos querendo, como a historinha diz aqui, indo logo em busca da moeda pequena, né, de maior valor, e deixando de ter acesso ao receber contínuo, né, de algo que a gente queira, né? Outro ponto interessante dessa historinha é a ganância, né? Às vezes, eu quero já logo de uma vez, e perde a oportunidade de receber as coisas de uma maneira mais leve, mais duradoura, mais estável, na ânsia de querer logo, né? A ganância, eu quero pegar logo tudo aquilo para mim. Você deixa às vezes de aproveitar uma maneira de aproveitar melhor aquela situação, aproveitar melhor a companhia da pessoa, enfim. Então, o convite dessa semana é isso, que a gente possa observar aí se estamos agindo. Como que nós estamos agindo? Se estamos tendo medo de ser idiota e deixando de ser feliz, ou se estamos sendo felizes e levando a fama de idiota? É um trocadilho sem graça até, mas que traz a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Que a gente possa ir em busca de realizar aquilo que nos nutre, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos deixa leve, aquilo que nos dá saúde, sem se preocupar tanto com o que o outro vai dizer. Porque quando a gente está em paz, é uma coisa que eu acabei de me lembrar agora, quando a gente está tranquilo, quando a gente está sereno, é natural que as pessoas observem isso em você. A tranquilidade e a serenidade, elas não vão ter motivo para falar, né? Então, às vezes, a gente tem medo de realizar determinadas atividades, porque o que vão falar de mim? E aquela atividade vai te realizar e vai te deixar tão bem que, em vez das pessoas criticarem, elas vão te elogiar. Sim, isso já aconteceu na minha vida, inclusive. Né? Você fica tão em paz consigo mesmo que as pessoas nem percebem que você tomou determinada atitude que não era tão boa aos olhos da sociedade, mas você está tão em paz, tão tranquila, que as pessoas percebem o que é essa paz, essa tranquilidade. As pessoas... Porque nós, seres humanos, nós gostamos de ver o belo, né? As coisas que nos fazem bem. E não tem nada mais gostoso do que você estar do lado de alguém que está bem, que está de bom humor, que está alegre, que está pulsando aquela energia gostosa. Todo mundo gosta. Então é isso. Esse é o convite reflexivo dessa semana. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Quer dar mais alguma opinião? Mais uma observação? Então vamos neste momento, encerrando a nossa reunião desta noite, agradecendo a presença de todos e a participação de todos, pois sem a presença e a participação de todos vós, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, a mesma troca de conhecimento. O meu muito obrigada. O convite reflexivo dessa semana, que a gente possa prestar atenção aí no nosso dia a dia, se estamos deixando de dar atenção ao nosso coração, como diz a música, né? Meu mestre é o coração, e estamos dando atenção no que o outro vai dizer, né? Então que a gente possa gradativamente trazer essa atenção para o nosso coração, ou seja, realizar aquilo que pulsa dentro do seu peito, aquilo que te engrandece, aquilo que te ilumina, aquilo que te harmoniza, sem se preocupar tanto com o que o outro vai falar. Que você possa realizar essa reflexão de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes com o lenitivo necessário para que cada um possa se sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz, harmonia e tranquilidade de espírito. Que todos possam ser agraciados de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Agradeço a participação de todos, agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião desta noite, muito obrigada. Agradeço mais uma vez a participação de todos,
Muito obrigada a todos que nos acompanham pelas redes sociais, muito obrigada pela participação de todos. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos.